E agora a gente fala de uma vistoria da Defensoria Pública realizada nas estações de tratamento e distribuição de água da Casal, lá em Murici, para apurar as causas da falta frequente de água na cidade e denúncias de despejo de esgoto não tratado no Rio Mundaú. O repórter Ivan Lemos é quem traz agora detalhes ao vivo sobre essa fiscalização, o que foi encontrado por aí, quer dizer, lá em Murici, melhor dizendo. Ô, Ivan. Bia, foram encontradas diversas irregularidades, duas que os fiscais consideraram mais graves. Uma delas, por exemplo, na estação de tratamento da Casal, a água estava indo para a casa dos consumidores sem nenhum tipo de tratamento. No outro, numa estação de tratamento de esgoto da BRK, o esgoto está formando pelo menos 2 riachos na direção do Rio Mundaú. Por isso eu vou conversar agora com o Defensor Público do Estado, João Augusto Senhorim, que fez essa vistoria em Murici. Boa noite, defensor. Várias irregularidades encontradas ali. Primeiro vamos falar sobre a estação de tratamento de água. Foram 2 ali com problemas. Isso, boa noite, Ivan. Boa noite a quem nos assiste aí de casa. Nós encontramos problemas que são problemas até básicos e que não deveriam acontecer. Na estação de tratamento de água, numa das estações de tratamento de água, por exemplo, nós encontramos bombas de captação que são adaptadas ali, visivelmente para dar conta do lugar de uma bomba de captação que deveria existir de maior capacidade. Em outro ponto de captação, por exemplo, deveriam existir 3 bombas instaladas no local. Porém, quando a gente foi fazer a fiscalização, apenas havia uma instalada, uma segunda que deveria ajudar no bombeamento estava danificada e uma terceira, que era para ser a reserva, simplesmente havia sido retirado por parte da Casal. Isso faz com que hoje os problemas encontrados em Murici, com frequente desabastecimento de água, sejam agravados ainda mais por conta dessas falhas operacionais que não deveriam acontecer naquela cidade. São pelo menos 2 problemas relacionados ao abastecimento de água. Um deles, porque a população fica algumas horas, às vezes até dias, sem abastecimento de água. E o outro, que a população está recebendo água não tratada. Exatamente. Na parte da população que recebe a água que é tratada, nós temos oscilações que têm se tornado cada vez mais frequentes. Em parte pela insuficiência da captação que a Casal realiza, em parte porque o próprio sistema talvez seja defasado hoje pelas condições. Por exemplo, para você ter, durante o dia, você precisa fazer 2 paradas em uma das estações de tratamento para poder fazer a limpeza dos filtros. Durante 1 hora você não tem produção de água e a água que foi captada e tratada e limpa na hora anterior, ela é utilizada para poder fazer a lavagem desses filtros, ou seja, de 24 horas de captação no dia, pelo menos 4 horas a gente tem de interrupção para manutenção dos serviços. E a cada hora que há interrupção desse serviço, pelo menos 160 mil litros de água deixam de ser produzidos e direcionados aos consumidores finais. Nessa hora que a água não é captada, durante a vistoria que vocês fizeram, vocês perceberam que um lodo se forma ali nessa água não captada, é isso? Isso, exatamente. Nós temos ali, na verdade, um dos pontos, umas estações de tratamento de água, talvez por falha de projeto, talvez até pela ausência de capacidade do tratamento, que é captada de um ponto de um riacho que possui muitas partículas suspensas, muita sujeira, natural, não nada de poluição ambiental. Essas partículas, assim que chegam na estação de tratamento de água, elas praticamente se formam um lodo na parte superior do tonel de tratamento. E além disso, até o ponto que você mencionou anteriormente, eu tenho uma situação que foi identificada que é muito séria, que parte da cidade, a região central da cidade, recebe uma água sem qualquer tratamento por parte da companhia de abastecimento. E um serviço que já deveria ter sido conduzido pela BRK quando recebeu essa concessão. Então, eu tenho parcela do município que sofre com falta de água e uma parcela do município que até recebe água de forma permanente, mas uma água que é seguramente assim, inapropriada para o consumo humano. João Augusto, eu vou dar uma pausa na nossa conversa só para passar uma nota aqui que a Casal mandou para a gente. A Casal informou que esse desabastecimento de água em Murici ele é pontual e que durante esse desabastecimento mecanismos são acionados para poder levar água para essa população da maneira mais rápida, que um plano, junto com a BRK, está sendo adotado, junto com o contrato de concessão, para poder resolver esse problema. O que vocês encontraram lá
nesse momento em relação a esse plano de abastecimento durante essa falta de energia? Veja só, né? Em relação à falta de energia, chega a ser até um pouco cômico, me desculpa até colocar essa palavra, porque realmente, se há uma oscilação de energia, e é natural, porque os pontos de captação são locais rurais, que a gente sabe que tem oscilação de rede de energia. E existem geradores nos pontos de captação. Só que esses geradores de energia elétrica, que deveriam suprir nos momentos em que há a falta do fornecimento da força elétrica, esses geradores são abastecidos com combustível, tem reservatórios de combustível. E nessa fiscalização, simplesmente os 2 pontos que tinham esses geradores com reservatório, os reservatórios estavam vazios. Ou seja, no momento em que falta energia, a usina geradora que existe nesses pontos de captação não funciona, porque não tem o combustível que deveria fazer operar, disparar esse sistema. Se uma falta de energia de 1, 2 horas, não vai fazer com que haja o restabelecimento da produção de água. E aí o que é pior, porque são zonas rurais distantes, de difícil acesso, e o volume para se fazer com que esse reservatório encha pelo menos adequadamente, que produza uma energia adequada para fazer operar um sistema de motobomba que demanda muita força, ele não vai conseguir ser abastecido a tempo, em curto tempo. Então, ou seja, se o problema é a falta de energia, a solução que deveria partir dessa estação geradora de energia, a Casal não providencia a manutenção básica desse equipamento. A gente falou dos problemas da estação de tratamento de água da Casal, vocês também foram à estação de tratamento de esgoto da BRK. O que foi encontrado nessa estação de tratamento de esgoto? Se a situação do tratamento de água, do fornecimento de água, já nos levanta uma preocupação muito grande, o que nós encontramos em relação ao tratamento de esgoto é pior ainda. O município de Murici possui toda uma infraestrutura de captação, coleta e tratamento do esgoto. Todas as casas, ou grande parte das casas da parte urbana, estão ligadas a uma rede de tratamento, que deveria ser uma rede de tratamento de esgoto. Só que durante a fiscalização, nós fomos até estações elevatórias, ou seja, lugares onde represa parte do esgoto e que deveria ser bombeado em direção a essa estação de tratamento. E essas estações que não estão funcionando, que têm todo o equipamento necessário para funcionar, estão represando esgoto, e esse esgoto extravasa, formando riachos. Nós constatamos que um dos riachos formados só de esgoto, repito, não é água, é esgoto, ele já alcança mais de 90 metros de extensão. E na estação de tratamento de efluentes, que já está instalada, que tem equipamento, que já funcionou durante alguns anos atrás, antes do serviço ser concedido à BRK, essa estação hoje está desativada. Então, nós temos a formação, a dissipação de todo o esgoto do município de Murici para corpos hídricos sem qualquer tratamento. E um desses corpos hídricos é o rio Mundaú, que deságua aqui, né, em Maceió já, e que vai acumulando um grande volume de poluição. Temos uma piscina de decantação que hoje ela tem aproximadamente 100 metros de comprimento e que é puro esgoto. João Augusto, só para a gente finalizar aqui rapidinho, qual a medida que a Defensoria Pública adotou a partir de agora, constatando essas diversas irregularidades lá em Murici? Bom, nós formalizamos tudo que foi encontrado nessa última semana em relação a esses serviços e disparamos ofícios solicitando informações, perícias, providências à ARSAL, que é o órgão fiscalizador desse serviço concedido da BRK, ao IMA, o Instituto de Meio Ambiente, para que faça a fiscalização e faça a autuação ambiental em relação aos crimes ambientais que estão acontecendo em relação à parte de esgoto, e também a Secretaria de Recursos Hídricos, a própria Casal e BRK, para que nos esclareçam a situação das providências que tomarão agora com a repercussão do caso, e que se a gente vê que não foi solucionado em curto prazo, tanto o abastecimento quanto a questão do esgotamento sanitário, nós iremos adotar medidas judiciais enérgicas o mais rápido possível para fazer com que isso acabe o mais brevemente possível. Qual é esse prazo? Da nossa parte, se depender de nós, ainda este mês de março, nós tomaremos essas providências. João Augusto Signorini, defensor público, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Nós também pedimos um posicionamento da BRK e do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, mas até agora nós não tivemos nenhum retorno. Eu volto com você, Bia.